Olá, gente querida! Tudo bem com vocês? Que bom poder estar aqui de volta, compartilhando com vocês a palavra de Deus, a nossa série especial, O Mistério da Fé. Eu tenho entendido que quanto mais você descobre os atributos da fé, quanto mais você conhece o poder, o potencial da fé, e o que ela pode te proporcionar, a sua vida começa a mudar. A sua mente muda e a sua vida mais ainda. Através da fé, você pode transformar seu casamento, a sua saúde, a sua vida espiritual, a sua relação com Deus. Você pode mudar as suas escolhas, as suas atitudes e fazer coisas que são promissoras para o seu futuro, sempre quando você descobre os mistérios da fé. Muitas pessoas não se aprofundam nesse conhecimento e elas simplesmente se conformam com o fato de dizer: eu tenho fé, porque frequenta uma igreja, porque frequenta uma religião. Óbvio que todos, ou na sua maioria, as pessoas têm uma fé, independente da religião que elas tenham. Então, há pessoas que têm fé nos seus santos, nas suas entidades. O espírita, ele tem fé, o católico, o evangélico, o muçulmano. Todos os que possuem alguma religião, eles têm uma fé. No entanto, como nós temos falado nos nossos últimos vídeos dessa série, a fé, para produzir resultados eficazes, resultados eficientes, ela precisa estar fundamentada na verdade, na palavra de Deus. Você quer saber se realmente a sua fé é verdadeira? Se você está colocando a sua fé no Deus certo? Se a sua fé está no caminho correto? Veja os resultados que ela produz para você. Porque se você apenas se dedica, se entrega, se rende, você apenas cumpre todos os processos da religião, tudo que o bispo, o pastor, o padre, o pai de santo, tudo o que dizem para você fazer, você faz, mas não tem resultados positivos dessa fé, então isso aí já é um sinal ruim, é um sinal de que a sua fé está mal encaminhada. Você a tem, mas não está usando da forma como ela tem que ser usada para poder vencer. Significa que a sua fé ela não está pautada na verdade, ainda que tenham dito que é verdade para você e você tenha acreditado, mas o que é verdade traz resultados. E o que é inverdade ou verdade manipulada, porque existem inverdades ou mentiras e também existem verdades manipuladas, contaminadas. Essas verdades contaminadas também não produzem efeito, não produzem resultados. Então, o nosso estudo que a gente está fazendo aqui, a nossa série, é para te ensinar a conhecer a verdadeira fé, o fundamento dela, porque você tendo conhecimento, aplicando da forma correta, a sua vida vai mudar. E você não vai ouvir qualquer um que vem com uma presepada de algum ensinamento daqui ou dali, e você vai fazendo tudo que todo mundo manda, e o tempo vai passando, sua vida vai se acabando, sua força vai se acabando, e nada muda. Está todo mundo cansado disso. É ou não é? Bom, antes da gente começar a falar sobre o nosso tema de hoje, eu quero convidar você que está nos acompanhando a deixar aqui o seu like da confiança, você que tem visto os nossos vídeos e você gosta da forma como eu trago para você a palavra de Deus, não saia daqui sem deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Então,
inscreva-se no nosso canal. Acho que aqui embaixo tem um quadrinho dizendo inscreva-se, para você receber sempre as notificações dos nossos vídeos, dos nossos ensinamentos que nós trazemos aqui no Igreja Real Oficial. Se você não me conhece, eu sou o Bispo Alexandre, da Igreja Real da Glória de Deus. Nós temos um ministério virtual onde nós levamos a mensagem viva de Deus, independentemente de qualquer tipo de grande ministério. Nós trazemos a palavra de Deus como ela é em tempos difíceis que nós vivemos hoje. Tempos de mentiras, de enganos, falsas verdades e hipocrisia. Então, o meu trabalho é abrir os seus olhos. Bom, o tema de hoje é: tenha fé em Deus. Tenha fé nos seus profetas. Mas quais profetas? Essa é a questão. Quais profetas? Certa vez, o rei Josafá recebeu uma mensagem do Espírito Santo. Ele estava no meio de uma ameaça. Os inimigos vinham contra ele e ameaçavam de desapossá-lo da sua terra, desapossar o seu povo, a sua cidade. E ele não tinha contingente, não tinha exército, não tinha como se defender. Então ele fez uma oração a Deus. E ele disse: nós não temos forças contra essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Isso aí você pode ler no Antigo Testamento, segundo livro de Crônicas, capítulo 20. E logo depois que ele recebe a mensagem do Espírito Santo dizendo: a peleja não é vossa, mas de Deus, ele reuniu toda a congregação, ele reuniu a assembleia do povo e fez uma declaração. Isso está no versículo 20. Versículo 20, capítulo 20 de 2 Crônicas. Olha só o que ele falou. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá, que era o rei, pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, era a cidade que ele reinava, e vós, moradores de Jerusalém, que era a capital dessa cidade. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ou seja, tenham fé em Deus e vocês terão segurança. E não é tudo que a gente espera hoje? Ter segurança. Segurança no relacionamento, de que não será traída, enganada, passada para trás. Segurança financeira, onde você vai conseguir pagar todas as suas contas. Segurança familiar, a certeza de que os seus filhos, ao crescer, serão homens e mulheres de bem, pessoas idôneas, pessoas honestas, pessoas de caráter e principalmente pessoas de Deus. A segurança da salvação da sua alma, de que na volta de Jesus ou na sua partida desse mundo, você irá encontrar o seu Senhor nos céus, no reino de Deus. A segurança, esta segurança, ela vem da sua fé em Deus, ou seja, nas palavras dele, no que ele diz. E eu sei o que Deus diz, conheço as suas palavras através da Bíblia. Então, tudo que eu quero saber a respeito de Deus, o que ele pensa, o que ele quer para mim, o que ele quer para você, o que ele quer para a igreja, o que ele quer para as pessoas, eu vou até a Bíblia e ali eu tomo conhecimento e ali alicerço a minha fé. Ali é isso que nós temos que fazer. Alicerçar nossa fé na palavra de Deus. E isso vai produzir uma segurança. Ainda em meio a tempestades e ameaças e dificuldades e problemas e lutas que se apresentam e guerras que se apresentam,
nós sempre vamos ter a segurança de que Deus peleja as nossas batalhas. Mas ele não apenas falou, tenha fé em Deus, ele também disse, crede nos seus profetas e prosperareis. Ou seja, tenha fé nos profetas de Deus. E não apenas terás segurança, mas terás prosperidade. Mas aí nós entramos em um tema muito delicado. Quais são os profetas de Deus? Porque nós vivemos num mundo onde há uma infinidade de profetas. São milhares e milhares e milhares de profetas, entre aspas, espalhados pelo planeta. Vamos falar do Brasil? Vamos falar do Brasil? Hoje, qualquer um se sente iluminado e se intitula profeta de Deus? Pois é. Certa vez, eu li a respeito da fundação de um ministério, de uma igreja, em que o seu fundador, eu não vou falar o nome que não interessa, mas o seu fundador, ele estava num riacho, e lá no riacho ele teve a visão de Jesus. E Jesus lhe entregou um novo evangelho para que ele levasse essa nova mensagem, quer dizer, o evangelho que foi pregado antes, joga fora, hein? Falou para ele. Esse é o evangelho que você vai pregar agora. E aí ele fundou uma religião com esse novo evangelho, um evangelho que descarta Jesus como Senhor. Mas esse ministério ele se desenvolveu durante anos, é uma igreja muito antiga, sabe, espalhada pelo mundo, é muito controversa e é uma seita. É uma seita. O que nós aprendemos com a palavra de Deus é que se qualquer um, ainda que seja um anjo, lhe trouxer um evangelho diferente do que nós pregamos, seja ele considerado maldição. Então, esse homem, quando recebeu esse novo evangelho, tendo conhecimento da palavra de Deus, ele diria àquele suposto Cristo que ele viu no riacho, vai para o inferno, porque você não é de Deus. Ele identificaria que aquele espírito não era de Deus, que aquela visão ou aquele pensamento não era de Deus. Mas ele não conhecia a Deus. E esse é o perigo. Pessoas que estão fundando igrejas e fundando religiões, pessoas que não conhecem a Deus, que não tiveram uma experiência com Deus. Ou então, fundamentam o seu ministério em uma experiência pessoal. Uma experiência pessoal. Então vem e conta uma história de que foi livre de um afogamento e que veio anjos e os anjos apareceram e os anjos conversaram e tal. E fundamentam o seu ministério nesse tipo de testemunho pessoal, algo que só a pessoa viu, só a pessoa viveu, que não tem testemunha, que só a pessoa. E todo mundo é forçado a acreditar naquilo ali. Agora você entende por que há muitas discrepâncias, tantos escândalos, tantos enganos, tanto abuso religioso no meio evangélico, no meio cristão, digamos assim, no meio religioso? Porque as pessoas, elas entregam a sua fé. Mas a fé é algo tão precioso, algo tão grande que Deus colocou em você, algo tão poderoso que você não pode chegar e entregar de bandeja a qualquer um que vem contando qualquer historinha. Muito pelo contrário. Nós temos sim que dar crédito ao profeta de Deus. E não a qualquer profeta que vem com gritarias e muita empolgação, e tremendo, e rodando, e caindo, e fazendo os outros caírem, e inventando coisas a respeito da vida das pessoas, e dizendo coisas que não são, visões da cabeça dele, sonhos da cabeça dele.
que em nenhum momento Deus os mandou falar, porque eles não falam por Deus, eles falam por eles mesmos. Profetas espalhados pela internet, pelos Facebooks da vida, pelos Instagrams da vida, pelos TikToks da vida, que estão pelos WhatsApps de todos, enviando mensagens enganadoras, mensagens assustadoras, macabras, para depois pedirem altos valores em dinheiro para desfazer determinada coisa ruim que ele teve uma certa visão de que está acontecendo com você. Estes não são profetas de Deus. E ouvir a esses profetas não vai te prosperar, muito pelo contrário, vai te empobrecer. Você vai empobrecer financeiramente, vai empobrecer espiritualmente. Você vai empobrecer na sua saúde, você vai definhar emocionalmente. Você, da mesma forma que eu falei, você quer saber se a sua fé está aplicada na verdade ou na mentira? Veja os resultados dela. Veja os resultados da sua fé, o resultado que ela está produzindo. E aí você vai saber se realmente está no caminho certo ou está no caminho errado. Se está no caminho errado, é melhor você parar, pensar e mudar de caminho. Porque o tempo não perdoa, querida. O tempo, a vida, não perdoa a irresponsabilidade, a indolência. Então, se você for indolente, negligente, irresponsável com a sua fé, a vida não vai te perdoar. O tempo passa e não volta, pessoal. O tempo não volta. Então, tempo perdido, você não recupera. Se você percebe que já perdeu 10 anos numa religião e diz assim, mas são 10 anos, né? O que eu vou fazer? Perdeu 10 anos numa igreja que só te ensinou baboseira. E aí você fala, mas são 10 anos. Esses 10 anos vão virar 20, seguindo baboseira. Então, às vezes, como a gente costuma dizer, é melhor abrir mão dos anéis para não perder os dedos. Então, a pessoa abre mão de 10 anos para não perder a vida inteira. E não acabar perdendo a sua alma e a sua salvação. Eu digo para você, olha, eu estive em um ministério, primeiro ministério, durante 20 anos. E para mim, tudo que eles falavam naquele ministério era a pura verdade. Me ensinaram que tudo que se falava, ainda que fosse da palavra de Deus, mas contrário ao ensinamento deles, era mentira. E desde jovenzinho, desde criança, eu fui doutrinado naquele evangelho e naquele ministério e fui pregador lá durante 20 anos, pregando aquela mesma doutrina, aquele mesmo ensinamento. Até que eu percebi que a minha fé não estava sendo aplicada realmente na palavra de Deus. Palavra genuína, mas uma palavra contaminada com a visão do líder religioso. Fermentada com a visão do líder religioso. Então eu podia pensar, nossa, mas já são 20 anos da minha vida. Eu vou deixar 20 anos para trás? Pois é, eu abri mão desses 20 anos para não perder a vida toda. Você entende? E ainda gastei mais 7 em um segundo ministério parecido com o anterior, parecido na sua estrutura, mas corrupto, de prostituição, de adultério entre religiosos mesmo, pregadores, um monte de coisas horríveis. E nós pensando que poderíamos mudar alguma coisa, poderíamos ajudar pessoas ali, e percebemos que não. Passaram-se 7 anos e eu cheguei e disse, não posso. Isso aí já está fazendo mal para mim. E eu deixei. Alguém pode dizer, mas você abrir mão de 7 anos da sua vida é melhor do que você abrir mão da vida inteira, vivendo uma mentira, acreditando numa mentira. São experiências que eu vivi na minha vida. E hoje eu tenho essa experiência, para poder guiar outras pessoas, ensiná-las, e até outros pastores, novos pastores, homens e mulheres que têm uma vocação para pregar o evangelho, para ganhar almas, e dizer para essa pessoa, olha, não vá a esses grandes ministérios
que simplesmente vão fechar você, vão cercear a tua liberdade, vão impedir você de pensar livremente. Não comece o seu ministério nesses lugares. Ouça alguém que já tem experiência, que começou muito cedo e foi aprendendo. Então ouça aqueles que tentam transmitir uma experiência para você. Então, peraí. A Bíblia manda, porque a Bíblia não, Josafá, para o seu povo, para a assembleia do seu povo, ele disse: creiam nos seus profetas e prosperareis. Aí eu levanto essa questão. Quais profetas nós devemos ouvir e quais nós temos que descartar? Aí nós vamos a João. Nós vamos então ao apóstolo João, o apóstolo amado, o mesmo que escreveu o livro do Apocalipse, recitado por Jesus. E na primeira epístola de João, primeira carta dele, no capítulo 4, a partir do versículo 1, primeira epístola de João, capítulo 4. Olha o que o apóstolo João falou. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Não dar crédito é não tenha fé, não coloque a sua fé em qualquer espírito. Espírito no sentido de doutrina, ensinamento, pensamento. Não ponham a sua fé em qualquer coisa que você escuta na internet. Não coloque a sua fé em qualquer coisa. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Prove. A pessoa está pregando algo, então você vai fazer o teste, você vai provar, você vai na palavra. A pessoa lê um versículo, ou de repente ela falou algo e profetizou algo que você vai dizer, mas isso não está na Bíblia. Mas Deus não falou que ia fazer o que esse homem está falando, que esse homem está dizendo. Não é isso que está escrito na palavra. A pessoa tem que provar os espíritos se procedem de Deus ou não. E a única forma de provar é tirar a prova, é você ir lá na palavra, conferir na palavra. É você ver como que se comporta esse profeta. Como que é o casamento desse profeta? Como que é a família desse profeta? As filhas, os filhos desse profeta? Ele é profeta dentro da sua casa? Ele é profeta para a sua família? Ou ele é só profeta nas 2 horas do culto? Para se aparecer para as pessoas inventando historinhas? Emocionando as pessoas e enganando-as? Então ele diz aqui, o João fala, o apóstolo João, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque, aí ele explica, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E por aqui pelo Brasil, ó, parece que brota da terra. Mas olha, você sabe por que se multiplicam os falsos profetas? Porque existe um grande mercado para isso. Enquanto houver pessoas que pagam por essas profecias, enquanto houverem pessoas tolas, desculpe se a minha palavra chega a te ofender, perdão antecipado. Mas enquanto houverem pessoas leigas, que não conhecem a verdade, estão dispostas a dar crédito a esses profetas, claro que eles vão se multiplicar. Se eles se multiplicam com as suas mentiras, é porque há uma multidão sedenta por essas mentiras. Porque se as pessoas seguissem o que está escrito na Bíblia, provai os espíritos se procedem de Deus, porque tem muito falso profeta se espalhando pelo mundo. Então a pessoa simplesmente, ela olharia e diria, não, eu não vou dar crédito, eu não vou dar bola. E esse falso profeta, ou ele muda, ou ele se converte, ou ele para de fazer aquilo. Porque ele não vai ter público, ele não vai ter aplauso, ele não vai ter plateia. Porque as pessoas que conhecem a Deus, elas não se entregam a mentiras, a enganos. Então aí ele diz,
E aí ele fala que tem saído pelo mundo afora. Nisso reconheceis o Espírito de Deus, quer dizer, a doutrina verdadeira, o Espírito Santo. Por quem ele está falando? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo. A confissão não é a confissão labial. Não, é a confissão de vida. Então, todo espírito que confessa que Jesus é o Senhor, quer dizer, se submete ao Senhor, se submete à palavra de Deus, rigorosamente. Não tenta mudar a palavra, não tenta escrever coisas acima do que está escrito, inventar coisas que não estão na Bíblia, para obrigar as pessoas a fazerem coisas que não estão escritas, que não são obrigadas, criar disciplinas que não são bíblicas, ensinamentos que não são bíblicos, ou então tirar ensinamentos da Bíblia, porque diz, não, mas isso aqui é ofensivo. Ah, mas aquilo ali o fulano se ofende. Querida, a palavra de Deus tem que ser pregada. A palavra de Deus não ofende ninguém. Ninguém. Agora, e se alguém se ofender? Ah, ela não foi ofendida, ela se ofendeu por causa do seu pecado. Porque ela está defendendo o seu pecado que está destruindo a vida dela. Então, essa pessoa, ela se sente ofendida, ela não foi ofendida. A palavra de Deus não vai a ninguém colocar o dedo na cara, xingar, humilhar a pessoa. Não. A palavra de Deus, ela vem para expor a verdade e dizer, olha, você está no caminho errado. Você quer mudar de vida? Então muda de caminho. Agora, se você quer continuar do jeito que você está, sofrendo, então continua do jeito que você está. A palavra de Deus, ela traz clareza, traz verdade. Então, como que eu sei que o profeta que eu vou ouvir, ele é realmente de Deus? Porque esse profeta, ele tem uma vida com Deus. O casamento dele é exemplo, a família dele é exemplo. As atitudes dele, o comportamento dele é exemplo. É padrão de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Ele anda como Jesus andou, ele trata as pessoas como Jesus tratou, ele pensa como Jesus pensou. Isso é confessar Jesus. E não fazer coisas que hoje, se Jesus viesse outra vez em carne aqui para ver as presepadas que estão sendo feitas aí em muitos lugares, ele ficaria horrorizado, como ele está horrorizado vendo as coisas que estão acontecendo. As mentiras, os enganos e as pessoas aplaudindo, dando plateia. Então, querida, tenha fé em Deus e você vai ter segurança. Tenha fé nos seus profetas, porque o homem de Deus, ele sempre vai dar uma direção para a sua prosperidade, uma direção para a sua saúde. Como o profeta Eliseu, quando ele foi à cidade de Jericó, para a gente concluir aqui rapidinho, quando ele foi à cidade de Jericó e disseram para ele, olha, a cidade é bem situada, mas as águas são más, a terra é estéril, e nós não prosperamos por causa disso. Aí o profeta disse, me traga um prato novo com sal. E ele foi até o manancial das águas, jogou o sal e lançou uma profecia. Tornei saudáveis estas águas. Assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas. Não procederá daí nem morte nem enfermidade. E as águas ficaram saudáveis a partir dali e o povo começou a prosperar. A partir daquela profecia, a partir daquele ato profético, de jogar aquele prato novo com sal nos mananciais das águas. Agora, Eliseu, ele tinha testemunho de ser um homem que andava com Deus, que andava nos caminhos de Deus, que obedecia a palavra de Deus, que era fiel, que não se desviava do caminho, nem por ganância, nem por cobiça, nem por rabo de saia. Não, era um homem de Deus, vivia de acordo com a palavra de Deus. Era um homem recluso, era um homem que não ficava buscando plateia, não ficava buscando aplausos. Não. Era um homem discreto, uma pessoa que vivia de acordo com a palavra de Deus. E ele aparecia no momento que era necessário. E depois ele desaparecia da história. Você pode ler aí, você vai perceber.
Então, o que eu quero mostrar para você é isso. Se você realmente crer em Deus, ter fé em Deus, na palavra dele, e você também colocar fé na palavra de um homem de Deus, de um profeta, se submeter à autoridade de um verdadeiro homem de Deus, o que ele disser para você fazer, pode acreditar, pode fazer, porque você vai prosperar. Você vai vencer, você vai ser curado, a sua vida vai mudar. Agora você sabe qual é o tipo de espírito que você tem que atender, que você tem que ouvir. Espero ter trazido esclarecimento para você através do nosso vídeo, ok? Todas as quartas e todas as sextas-feiras eu trago um novo vídeo aqui da nossa série O Mistério da Fé. Sempre vamos falar, sobre um aspecto da fé. Tudo que eu quero é que a sua vida seja completamente restaurada. Vamos fazer uma oração? O que você acha? Então, onde você estiver, feche os seus olhos, concentre a sua fé. Nosso Deus e nosso Pai, Deus grande, vivo, poderoso, Deus de respostas, em nome de Jesus nós invocamos o teu nome. E eu peço por cada pessoa que nos acompanha nesta oração e que tem passado e vivido momentos de muita confusão. Pessoas, Pai, que têm andado aqui pela plataforma do YouTube, das redes sociais e têm ouvido profecias e cantos e um monte de coisas que não têm trazido e nem sortido nenhum efeito prático na sua vida. Ela tem compartilhado mensagens, tem compartilhado textos de pensamentos e espíritos que não são o teu espírito. Mas eu peço que a partir de hoje, e a cada vídeo da nossa série O Mistério da Fé, os olhos de cada pessoa sejam abertos e ela veja a tua grandeza, a tua glória e que haja de fato uma mudança nessa vida. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Eu também oro por todos os anjos patrocinadores dessa obra, da Igreja Real, cada pessoa que tem colaborado, tem ajudado com o seu apoio financeiro, prospera a cada uma dessas pessoas que patrocinam a verdade. Em nome de Jesus, amém e amém. E graças a Deus. Querida, estamos chegando ao término da nossa transmissão aqui. Eu quero convidar você a fazer parte do nosso grupo de orações e milagres no WhatsApp. Aqui na descrição tem o link do grupo. Ali eu envio sempre mensagens, a pastora Andréia também, orações. Ali você tem acesso ao nosso contato para poder também pedir oração, conversar com a gente, tirar suas dúvidas e com certeza nós vamos ajudar você. Também quero convidar você para conhecer o nosso site www.igrejarealoficial.com. Vai lá, tenho certeza que você vai gostar. E por último, você que nos acompanha, se sente bem com as nossas mensagens, você que está aqui com a gente até o final, fielzinho, torne-se um anjo patrocinador dessa obra, ajudando com o seu dízimo, a sua oferta, o seu donativo, o melhor que você puder. Faça-o de coração, especialmente se você se sentiu bem com esse vídeo. Se isso te esclareceu, através da sua oferta, nós investimos em propaganda, publicidade, para poder levar a palavra de Deus a cada vez mais pessoas de uma forma independente, como você tem visto e ouvido nos nossos vídeos. Então nos ajude, aqui está a chave Pix, a agência e a conta do Banco Bradesco, da Igreja Real da Glória de Deus, onde você pode manifestar a sua fé, o seu amor e a sua gratidão. Bom, chegamos ao término do nosso vídeo de hoje. Que Deus abençoe a todos. Não esqueça de deixar o seu like antes de ir embora. Fique com Deus. Fique na fé.